gente, o que aconteceu? Ele sumiu e voltou. Ah, então tranquilo. Beleza. Então, esse é o texto de Efésios, capítulo de número 3. A gente está em 5, mas o texto é curto. Então, se cada um lê 4 versículos, eu leio um a mais no final. Amém? Quem quiser começar. Pode começar. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a disposição do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que seja igreja e multiforme sabedoria de Deus, e torne conhecida agora dos princípios e potestades nos lugares celestiais, segundo eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que vos desfaleçais das minhas tribulações, pois sois nisso que a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Amém, gente. Esse texto é carta de Éfeso, né? Como a gente vem estudando. Vou apresentar a tela aqui. Ela tem algumas riquezas que são extraordinárias, né? O texto é muito rico em diversos conteúdos. Deixa eu ver se apresentou certinho, foi, né? Sim. Beleza. E aí ele começa, né? O texto a gente viu desde o do começo. A Silvia está entrando, tá? Deixa eu colocar aqui. Foi. Boa tarde, Silvia. Ah, entrou agora. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Boa graças a tarde. Deus. Boa tarde, Wellington, tudo bom? Tudo bem, Pastor? Silvia? Tudo bem, graças a Deus. Quem mais está aí? Quem mais está aí? Mércia, Oi, Silvia, tudo Oi, bem? Silvia. Marta, tudo bem? Tudo. Vida. E aí eu tava falando, né? Nós lemos o texto de Efésios 3, e Efésios ele tem essa grande ênfase, né? Paulo, a carta de Éfeso foi considerada por muito tempo o evangelho dos gentios, né? Os atos da igreja para os gentios, né? A continuação do ministério de Cristo para os gentios. Então ele foi como um marco da igreja primitiva, principalmente a igreja primitiva gentílica, né? Então ele resume diversos assuntos para os gentios, porque a gente percebeu nos 2 primeiros capítulos que a ênfase dele é fazê-los entender sobre a circuncisão e sobre a lei, né, o papel da lei até esse momento, e também agora o papel do mistério de Cristo que estava escondido desde todos os séculos até agora, né, que agora foi revelado, né, como ele cita em algumas partes. Então, quando a gente olha para esse texto, essa é a ênfase da igreja de Éfeso, né, ele é uma igreja extremamente culta, uma igreja extremamente avançada em diversos assuntos, e que agora Paulo ele começa a trabalhar sobre essa evidência de que somos, em todo tempo, iluminados, né? Ele começa a orar por essa igreja, porque essa igreja possa avançar alguns assuntos. Capítulo 4, para mim, é um dos capítulos que ele mais resume esse processo do que é ser igreja, né? Então, ele vai falar sobre os 3 princípios que eu já disse desde do começo, que ele vai rodear todo esse ambiente, que nós somos uma família para Deus, né? Então, uma família para Deus, como o capítulo 2 vai dizer, e hoje também vai trabalhar um pouco sobre isso. Nós somos uma noiva, né, para o filho, e uma casa para o espírito. Então, nós somos moradas, e ao mesmo tempo nós somos noiva, e ao mesmo tempo somos filhos, né? A moradia de Deus, né? Somos filiação de Deus também, por meio de Cristo, né? Como João 1:12 vai dizer, olha, todos quanto receberam, deu-lhes o direito, né, o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, nós que somos filhos de Deus por criação, mas por conta do pecado perdemos esse entendimento, né? Viramos alguém desgarrados, né? Ovelhas desgarradas, como o próprio Jesus vai usar em Lucas 15. Agora Deus nos deu o direito, por meio da sua graça, de sermos novamente filhos, né? Por adoção. Então, antigamente era antes do pecado, né? Adão e Eva eram filhos por natureza, de serem feituras e imagem de Deus. Agora nós somos por adoção, né? Então a nova aliança traz esse princípio para nós. E aí hoje Paulo vai começar a trabalhar sobre alguns assuntos, preparando também para o capítulo 4, que ele começa a aprofundar em alguns assuntos, trabalhando sobre a igreja. No capítulo 4 ele trabalha sobre a união da igreja, a unidade da igreja de uma forma muito grande. Então ele tem que começar esse processo de adaptação, né, de falar sobre a importância dessa unidade desde o começo, para que nós possamos também estar ligados nesse processo, né? E aí ele são os 2 pontos que eu já disse, né? Eu já citei hoje, o texto de hoje é dividido em 2 partes. Primeiro ele vai falar sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, né? Então ele vai unir esses 2 ambientes, né? Tanto quem são os gentios no corpo de Cristo e quem é Paulo, né? Como que ele manifesta esse apostolado, e também ele ora por essa igreja, né? A oração que ele faz, que para mim é uma das orações mais profundas que tem na palavra de Deus, né? Um apóstolo orando, e aí ele revela na oração alguns assuntos também que são interessantíssimos. E aí ele começa sobre a vocação dos gentios e o apostolado dele, né? Que é o que ele vai começar esse texto. Então ele vai começar esse texto, ele fala, olha, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então ele se coloca primeiramente nesse ambiente. Paulo tinha muito essa noção de quem ele era, né? Ele era prisioneiro de Cristo. E como prisioneiro de Cristo, e alguns textos ele fala sobre um princípio, né? Escravo de argola, né? Que era um escravo, que eu já expliquei algumas vezes para vocês. O escravo por amor, né? Ou escravo de argola, como se dizia na tradição,
era o escravo que, no contexto judaico, ele era escravo e no ano do jubileu ele tinha a oportunidade de ser liberto, né? Ele tinha a oportunidade de ser liberto da sua escravidão e normalmente os donos de escravo, aqueles que eram os donos da lavoura, né? Ele constituía, ele dava terra para essa pessoa, ele constituía família para essa pessoa e a pessoa tinha uma família, né? Só que a família não ia ser libertada no mesmo ano que ele. E aí ele, por amor, ele colocava uma argola na sua orelha e ele dizia, olha, eu, por amor à minha família, por amor por meu patrão, por meu servo ser alguém bondoso, que me deu uma família, que eu posso ter terra, que eu posso também cuidar da minha família, eu me submeto a ser escravo por amor, né? Escravo de argola. Então, por isso que ele colocava uma argola para demonstrar a sua escravidão. Alguns filmes mostram uma argola no nariz como sendo essa base de escravidão. Esse não é o princípio de escravidão, não é a tradição cristã, né, judaica cristã, né, do povo judeu. Não é a tradição do povo judeu. A tradição do povo judeu é uma argola na orelha. A tradição da argola no nariz é uma tradução síria, persa, que aí é algo mais distante por um sentido de humilhação, né? Eles colocavam no nariz, que normalmente eles, quando queriam castigar essas pessoas, eles puxavam e faziam uma fissura no nariz dessa pessoa, né? Para doer, para fazer essa pessoa ser castigada. Porque algo no nariz, você imagina uma argola no seu nariz que alguém puxe, né, isso, para castigar vocês. Então, essa era a tradição, que não era uma tradição judaica, né? A tradição judaica, você colocava uma argola na sua orelha, como forma de dizer, olha, eu sou o escravo por amor, né? Eu passei já meu tempo de ser trabalhador do meu senhor, e agora eu me torno escravo por amor. Lembrando que no povo judaico, a escravidão não era igual a gente vê nos outros povos, né? Eles nunca foram ensinados a serem agressivos, a humilhar as outras pessoas, tanto que a palavra de Deus, em diversos ambientes, condena escravidões que são modelos de escravidão abusivos, né? Então, o escravo no povo judaico, ele era um trabalhador no nosso tempo, né? Ele tinha seu salário, ele tinha sua terra, só que ele era subordinado ao seu senhor para sempre, né? Então, ele tinha que fazer as funções de um trabalhador, mesmo tendo a terra não era dele, ele vivia nela, ele possuía ela por aquele período, mas na hora da libertação, né, no tempo do jubileu, ele saía daquela terra e ia conquistar outras coisas com que ele tinha conseguido juntar durante os anos, né? Então ele tinha essa diferenciação. Mas Paulo, ele começa esse princípio dizendo, olha, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo por amor, eu sou escravo de Cristo por amor, né? Eu me coloco sobre esse ambiente por conta de vocês, por amor a vocês. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, no capítulo 2, e ele continua isso, né? No capítulo 2, ele cita bastante sobre esse mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado, né? Que os gentios não eram considerados corpo, não eram considerados nada, mas agora eles são cordeiros, agora eles são aceitos nesse ambiente, né? Então, os gentios que antes eram excluídos, no capítulo 2, Paulo fala que agora eles são coparticipantes dessa graça, né? Então, é esse mistério que agora Paulo está falando que foi revelado, né? Que, como ele escreveu há pouco, né? Que foi revelado, que agora nós estamos compartilhando dele. Pastor, só uma pergunta. Quando Paulo escreve que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, nessa carta não é no sentido literal, ele não estava preso quando ele escreveu Efésios. A igreja de Éfeso, os historiadores têm uma grande crise em relação ao tempo que ela foi escrita, porque ela foi escrita entre a terceira e entre a quarta viagem, né? Só que a quarta viagem de Paulo é uma viagem para a prisão, né? Então, assim, não é a viagem de Malta, na Atos 28. Então, ninguém sabe ao certo quanto eles sabem que ela foi entregue para a igreja depois, quando Paulo já estava preso em Roma. Mas ninguém sabe quando exatamente ela foi escrita.
se ela foi escrita antes dele ir, ou se ela foi escrita depois, antes dele ser preso ou depois. Então, ele não está querendo falar sobre isso, não é um assunto que ele está querendo tocar. Ele não dá a entender, né? Como a carta de Filipenses, a gente tem certeza, porque ele fala, olha, eu estou como prisioneiro e tudo mais, vocês são companheiros das minhas algemas e tudo mais. Então, ele cita isso. Aqui ele está usando a linguagem mais metafórica, né? Como ele sendo prisioneiro de uma forma geral, né? Que ele era o prisioneiro de Cristo por amor, né? Entendo. Amém? E aí ele continua nisso, né? E ele fala, olha, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, esse mistério que ele revela no capítulo 2. O mistério, e aí ele reforça isso de novo, é o que os gentios são co-herdeiros. Então, quando a gente olha para isso, nós, como gentios, né, nós não somos da linhagem judaica, mas nós somos co-herdeiros, nós somos aceitos como co-herdeiros com Cristo, membros do mesmo corpo. Então, agora, nós que éramos antes desgarrados, agora nós somos aceitos nesse mesmo corpo. E co-participante da promessa, a promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a promessa da graça, a promessa da salvação, né, da restituição da nossa natureza, ela foi revelada ao povo judeu que aconteceria, agora nós somos coparticipantes disso por meio de Cristo. Então, Cristo ele nos coloca sobre esse ambiente novamente, né, de ser co-herdeiros, de ser membro do mesmo corpo, né, desse corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos corpo de Cristo Jesus e somos coparticipantes da promessa, né? Então, nós não somos desgarrados. Ele está falando isso para o povo. Ele fala, vocês, como igreja, sendo gentios, vocês não são algo diferente. Não, vocês estão vivendo da mesma promessa. Vocês são cordeiros dos judeus. Vocês são parte desse mesmo corpo. E vocês são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, né? Os dispensacionalistas, que é uma teologia que é bem famosa hoje em dia, eles não conseguem lidar muito bem com esse texto, porque por o dispensacionalismo fazer um pouco de sentido, eles desligam o povo judeu do povo gentil, né? Eles falam que todas as promessas antigas se cumpriram no judaísmo, né? Então agora eles estão vivendo mediante esse novo princípio, né? Essa nova carne, que é a carne dos gentios, esse novo ambiente que é a promessa aos gentios. Mas Paulo, ele deixa muito bem claro, né, que não existe uma diferenciação. Não, existe um único corpo de Cristo, nós somos cordeiros com Cristo, nós somos membros desse corpo, nós somos coparticipantes dessa promessa por meio do Evangelho. Então, ele coloca a gente nesse mesmo princípio. E no capítulo 4, ele vai começar dizendo isso. Ele fala, olha, um só Senhor, um só Deus, um só Pai, ele é Pai de todos. Então, existe essa identificação. Paulo deixa muito claro de que os judeus, os gentios, os que não vieram da linhagem de Abraão e os que eram de outras linhagens, como nós somos, todos nós somos parte da mesma igreja de Cristo. E a igreja de Cristo ela é soberana, né? Então, que Cristo é o Senhor dessa igreja, né? E nós fazemos parte dessa mesma igreja. Somos co-participantes dessa mesma promessa. E aí ele se coloca nesse ambiente. Por quê? Tinha muita crise, principalmente o ministério de Paulo, ele é um ministério, por ser evidenciado aos gentios, né? Ele sofre muita tipo de menosprezo, porque ele era o apóstolo aos gentios. Então, Paulo, ele prega para um povo que nenhum dos outros apóstolos queria pregar de forma ativa, né? Os apóstolos, eles se concentraram muito mais no povo judeu ou naqueles estrangeiros que iam até eles, né? Que os procuravam. Paulo, ele faz um processo diferente, né? Ele vai até os gentios, né? Então, ele vai nas viagens missionárias, por onde o Espírito vai enviando, ele começa a converter povo que eram povos estrangeiros. Então, povos que, como a gente viu nesse povo de Éfeso, né, eles eram adoradores da deusa Diana, né? Então, assim, a gente vê povos que eram adoradores de outros deuses e Paulo se envolvendo nesses povos e trazendo eles para o cristianismo.
isso não caia, não soa com bons olhos, né? Não soa com tanto prazer. Eu lembro sempre quando eu olho para esse exemplo, né? Eu lembro sempre da minha cidade. Minha cidade tem o Presidente Bernardo, né? Tem 2 grandes presídios lá, né? Um era de segurança máxima e que só fica gente assim, muito perigosa, e a cidade acaba tendo mulheres de preso, acaba tendo pessoas que mexem com espiritismo, que são envolvidos em facções e tudo mais. E meus pais tinham um trabalho missionário com eles. Quando eles começavam a ir na igreja, tinha muito, tipo assim, muita crise da igreja, porque, não, aquela mulher é mulher de preso. Como eu vou deixar uma mulher de preso entrar na minha casa? Vou deixar uma mulher de preso que tem envolvimento claro com religiões espíritas e tudo mais, entrar na minha casa, né? Isso tinha sempre isso no século XXI, alguns anos atrás. Então, assim, a gente tem ainda esses preconceitos. Você imagina no começo do ministério de Cristo, né? Esse processo onde Paulo está começando a pregar, e Paulo está falando, não, os gentios, eles que eram adoradores até então de outros deuses, não, agora eles estão se convertendo, agora eles são convertidos, agora eles são aceitos. E aí, como você afirma que um apóstolo está se evidenciando sobre isso, né? Então, essa ênfase de Paulo é ele falando, olha, eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Não foi ser humano algum que me colocou essa marca de apóstolo, né? Eu fui constituído pelo dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então ele deixa muito claro que não foi ser humano, não foi humano algum que o colocou sobre esse propósito de ser ministro, mas ele foi colocado por meio do próprio Espírito, né? Por meio da própria graça de Deus que o alcançou e que, ao alcançar, o levou, né, para esse ambiente de conversão dos gentios. Então, Paulo, ele afirma isso de forma muito categórica, né? Que não foi homem algum, ele não é o substituto de Judas, né? Então, ele não é alguém que está ali que foi colocado por seres humanos, né? Eu sempre dou risada quando eu leio Atos e vejo Matias sendo escolhido ao invés de Barnabé, né? Que os caras tiram a sorte para escolher Matias, e eu olho para aquilo e falo, gente, Barnabé, a ênfase de Barnabé, né? Depois que ele se torna, ele é muito mais apóstolo do que Matias, né? Mas ele não foi escolhido. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo Paulo também não sendo escolhido por eles, deixando muito bem claro que não era escolhido por eles, mas a missão que eles fizeram, né? Aonde eles chegaram, né? Os lugares que eles alcançaram foram o que possibilitaram a gente estar aqui hoje, né? Como gentios, ter ouvido a palavra de Deus, né? O evangelho ter chegado até nós, né? Então, quando a gente olha para isso, Paulo, ele reafirma isso, né? Que foi o dom, ele é ministro pelo dom da graça de Deus, não por ênfase alguma. E ao colocar isso, ele deixa claro, olha, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, ele começa a dizer sobre essa ênfase do seu ministério, né? E ele se coloca como esse influenciador de Deus para os gentios, que o apóstolo dos judeus, né, não desenvolveram isso, né? Então, ele se coloca sobre esse princípio, mas ele deixa muito claro, olha, esse mistério esteve oculto há tempos passados, mas agora ele foi revelado, que é o ministério da graça suprema de Deus, né? Antigamente, e do Jesus, né? Da graça por meio de Cristo, que agora nos deu a oportunidade de ter o Espírito Santo em nós e essa obra do Espírito sobre nós. Então, antigamente, eu sempre falo isso, que a justificação, ela sempre foi por graça, mas ela era por graça por meio do Cordeiro, né? O Cordeiro, havia o pecado, o ser humano entregava o Cordeiro, confiava que por meio do Cordeiro ele seria perdoado e por graça Deus o salvava. Agora nós sabemos que o Cordeiro foi sacrificado, né? Jesus Cristo, e por isso, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de sermos agora salvos pela graça em Cristo, né? Confiança em Cristo. Então, a nossa fé não está mais no Cordeiro que a gente sacrifica diariamente, né? Ou anualmente, como era na época, mas agora está no sacrifício que Jesus fez, eterno, né? Que estava oculto antigamente, mas agora foi revelado em Cristo.
e que agora nós temos a oportunidade de viver. Então, Paulo está falando sobre isso. E ele encerra esse caminho, né, esses últimos ambientes dessa primeira parte, dizendo, olha, isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e da potestade nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele está falando que tem essa multiforme sabedoria de Deus que precisa ser conhecida em todo o tempo, né? Segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então, o que antes era impedido, agora nós temos acesso, né? Como no Éden, né? No Éden, o ser humano tinha total acesso, né? Quando eu penso sobre isso, né? A gente olha para esse ambiente. No Éden, o ser humano tinha a convivência com Deus diário. Então, Deus vinha, se revelava ao próprio ser humano diariamente e conversava, ensinava, passava instruções, conversava face a face com o ser humano. E aí nós perdemos isso por conta do pecado. Então, em Cristo, nós temos esse acesso novamente, né, de um Deus que agora nos faz morada, né, que agora ele mora em nós. E ele encerra esses primeiros versículos dizendo, olha, portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, Paulo ele escreve esses primeiros versículos lembrando o povo das tribulações, né? Lembrando o povo do mistério que estava oculto e agora foi revelado, para que eles não desanimem ao vê-lo sofrer. Porque Paulo, se a gente olhar o capítulo 12 capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala sobre os sofrimentos que ele vive, né? Sobre as dores que ele vive. E ele começa a descrever, 2 Coríntios, capítulo 11. E ele fala, olha, eu sei passar fome, eu sei passar nudez, eu sei passar diversos tipos de situações por amor a Cristo, né? Porque eu me coloquei isso, me submeti a isso. E a gente conhecendo a história, se a gente lê o livro de Atos, a gente vê que Paulo sofreu de forma demasiada, né? Foi humilhado em Jerusalém, foi dado como morto, foi jogado para fora da cidade como morto e volta para pregar de novo no dia seguinte. Então, assim, a gente olha para Paulo esses sofrimentos que ele está vivendo por conta do evangelho, né? Ele até cita, pura em favor de vocês. Ele fala, por isso é motivo de honra para você. Então, ele deixa claro que ele não está sofrendo ele não está tendo crise com os sofrimentos dele. E a gente muitas vezes pode pensar, nossa, Paulo, ele está, por pregar aos gentios, ele está sofrendo no seu corpo algumas coisas. E aí, se fôssemos nós, né, a gente poderia pensar, não vale a pena ele pregar para nós e estar sofrendo tudo aquilo. Eu tenho carinho por ele, eu não quero que ele sofra desse jeito. Então, que ele pare de pregar para nós, para que ele pare de sofrer. Mas Paulo, ele anima esse povo, ele diz, olha, não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, ele deixa claro que ele tem esse ambiente, né? O mistério que estava oculto, agora ele revelou, né? Foi revelado por meio do Espírito, e ele estava muito tranquilo, né? Com os sofrimentos que ele tinha para viver, ele não estava em crise com nenhum de seus sofrimentos. Então, ele sofria e estava sofrendo de bom grado, né? Todos os sofrimentos que estavam lhe acontecendo. Amém? Alguma dúvida, consideração assim, até aqui? Eu só queria, quando o Paulo fala a respeito de que esse mistério foi revelado para ele, né? Para que ele fosse o apóstolo dos gentios. Na verdade, era uma transição, era quase a metamorfose do que eles conheciam da religião judaica. Porque tinha que adaptar, tinha que, digamos, um novo entendimento das escrituras, né, pastor? Porque muita coisa que a religião judaica, ela se fechou e ela cristalizou em certa maneira de pensar. Que ela era vivenciada naquele grupinho ali. Agora, com Paulo tendo que pregar para os gentios, um evangelho que tinha como base também as mesmas escrituras, né? Foi realmente, ele passou aquele tempo, acho que no deserto, né, aprendendo com
com Jesus, parece que foi anos, né? 2 ou 3 anos, e ele fala muito do poder do Espírito Santo passando para essa obra, porque era uma obra realmente muito grande, de trazer a essência real do judaísmo na vivência dos gentios, né? Uma salvação baseada lá, mas que não estava restrita lá. Ela estava sendo estendida naquele momento de uma forma abrangente aos gentios, só por Deus mesmo, né? Eu lembro que tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, eu não lembro se é o Enter Wright ou se é algum outro autor, teólogo, e ele fala que o povo, olhando para a formação do povo judaico, o povo judaico foi chamado para ser uma luz para as nações, né? Um ambiente onde o estrangeiro chegava e era transformado para que ele pudesse viver mediante a graça de Cristo. Só que eles se fecharam de tal ponto que eles não conseguiram viver isso. Eles não conseguiram ser luz para outras pessoas. E aí, quando Cristo chega, ele deixa muito claro esse princípio. Ele fala, olha, vocês se fecharam, achando que vocês somente eram filhos de Deus, mas na verdade Deus e Paulo vai falar isso no capítulo 4, né, e no capítulo 3 também ele fala, Deus ele é pai de tudo, ele é pai de todas as coisas. A grande crise é que nós, por conta do pecado, fomos cegados no nosso entendimento de que somos filhos, né? Então nós perdemos isso, nós perdemos essa ligação. Então vocês precisam entender que o propósito de Deus por meio de vocês era que e é a parábola do filho pródigo, né, sendo demonstrado de forma prática, tanto o filho que se perdeu, né, o filho que foi para longe, que se distanciou do pai, ele é filho, mesmo não se ele tem um pai, mesmo não reconhecendo isso, mesmo querendo ser escravo, ainda assim Deus, ele se coloca, o pai, né, na história, se coloca sobre ele e fala, você é meu filho, você você não vai ser um escravo. Ao mesmo tempo, o filho mais velho que fica na casa também não tem vínculo com o pai. Então ele perde esses dois ambientes, né? Ele se fecha tanto que ele vive mais pela formalidade, né? Deixa de alcançar outras nações, como era o propósito de Deus, né? De fazer uma transformação no mundo por meio de um povo escolhido. Que eu tô lendo o texto de Gênesis, né? Começando minha Bíblia novamente, como faço todo ano, né? Então já li alguns evangelhos, agora estou lendo Gênesis e Salmos e Provérbios. E ao olhar para isso, Gênesis, quando o texto Deus chama Abraão, ele fala, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele deixa muito claro que Deus não está falando, olha, em ti serão benditos os seus descendentes. Não, todas as nações serão benditas por meio da graça que eu estou derramando sobre você. Só que o povo judaico se fecha a tal ponto de que eles param de ter relacionamento profundo com Deus e impedem as outras nações de terem também esse relacionamento profundo com Deus, né? Então, quando a gente olha para isso, o evangelho ele vem transformar isso, resgatar isso. Cristo vem resgatar isso. E Paulo está resgatando isso, porque até os judeus, né? A gente sabe que no final da vida, mais para o final, né, do ambiente cristão, os apóstolos também se convertem a essa pregação a gentios. Até Paulo, Pedro, até Pedro, Tiago, os apóstolos do princípio, eles se abrem para isso também, né? Mas quando a gente olha isso, o Paulo está sendo nos precursores, né? Ele está sendo o primeiro a falar, não, olha, Cristo não veio só para vocês, não. O evangelho não pode ficar fechado só em vocês. Então ele está quebrando essas barreiras, né? Ele está desbravando um território que até então ninguém quis desbravar, né? Essa Mais uma coisa. Pode falar. Eu me pergunto, pastor, até que ponto nós, evangélicos dos dias de hoje, estamos na mesma prática que os judeus tiveram? Entendendo? Cristalizando costumes ou regrinhas, esquecendo o principal, e impedindo até que pessoas se cheguem por causa da nossa maneira de ver as coisas. Né? Eu acho que é quase que natural do ser humano isso. A gente precisa realmente do Espírito Santo, que foi que fez essa obra toda na vida de Paulo. Sim. A gente precisa sempre ter o entendimento, né? A gente, como ser humano, isso é natural, né? A gente sempre olha para as pessoas e fala, nossa, essa pessoa não tem jeito. Mas Cristo, ele morreu por todos para que essa pessoa tenha jeito. Então, qual é o jeito para essa pessoa? Jesus Cristo. Então, a gente não pode se fechar nisso. A gente tem o jeito. Eu sempre falo que o cristão, ele tem tudo que a outra pessoa precisa, que o mundo precisa.
só que muitas vezes a gente segura para a gente. Então a gente tem palavra de consolo, a gente tem palavra de confronto, a gente tem palavra de transformação, a gente tem tudo que as pessoas precisam. Em Cristo, as pessoas receberiam tudo que elas precisam para viver uma vida nova, uma vida transformada. Só que muitas vezes nós retemos isso, né? Por medo, por vergonha, por timidez de algumas coisas, ou simplesmente por não ter um bom relacionamento com as pessoas, a gente se fecha no nosso grupo. E a gente não entende que Cristo, ele é soberano sobre tudo. Então a gente precisa ter essa ênfase. Olha, Cristo quer transformar o mundo. Essa é a ênfase que o cristianismo deixa muito claro. Cristo nos fez para sermos luz do mundo e sal da terra. Se a luz perde como o próprio Jesus usa, né, numa parábola, né, ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama ou debaixo de um móvel. A gente coloca a luz num lugar que todos possam ver para que ilumine toda a casa. Ao mesmo modo, o sal, né, não pode, se ele perde sabor, se ele perde o gosto, já não serve mais para nada. Então, assim, nós temos tudo que precisamos por meio da graça e do Espírito Santo para transformarmos as pessoas. Então, essa é a ênfase do evangelho que Paulo entendeu, que Paulo vivenciou. Então, ele começa a vivenciar sobre esse princípio. Então, todos os lugares que a gente vai, esses dias foi muito interessante. Eu fui cortar o cabelo aqui em Amparo, né? Num lugar novo, porque até hoje eu não achei assim, um lugar que eu curta tanto o corte e tudo mais. E aí eu fui num outro lugar e tudo mais, que meu pai até tinha ido quando ele veio aqui no fim de ano. Ele achou uma portinha aberta no dia 2 de janeiro, ele foi lá. Aí eu fui, mandei mensagem pro cara, fui lá e tá um jovem. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a puxar assunto. E aí no meio do assunto eu falei, então... Aí ele começou a dar algumas aberturas em relação à família. Um jovem com um relacionamento, tem 2 anos mais novo que eu, um relacionamento meio descomplicado com a esposa. E aí eu comecei a falar, comecei a citar sobre como eu e a Amanda tava se preparando para o casamento. Comecei a trabalhar, conversar com eles, dando algumas aberturas para ele. E aí agora ele está me perguntando direto sobre como que ele fazer sobre o casamento, como que ele pode ter ajuda no casamento. E aí eu estou começando a jogar as sementes de Cristo nele. Então a gente olha para isso e a gente fala, nossa, é impossível. Não é impossível, as pessoas precisam, as pessoas do nosso lado têm carecido disso. As pessoas ao nosso redor têm sofrido. Então é mais a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem. As pessoas têm sofrido, às vezes a gente não sabe que nosso vizinho, colega de trabalho, colega de algum tipo que a gente encontra em algum lugar, está sofrendo alguma coisa porque a gente não pergunta, não olha para a pessoa e fala, nossa, você está bem? Você tem alguma coisa? Eu vou orar pela sua vida, para que essa pessoa possa ter abertura. Então, Paulo, ele entende essa lógica, ele fala, olha, eu encontro as pessoas e eu transformo porque eu não deixo o ministério, o evangelho para mim. O evangelho é salvação para as outras pessoas. Para mim, ele foi salvação, ele é salvação eterna, mas ele alcança as outras pessoas. Então, Paulo ele sempre tem esse princípio, né? Que o evangelho de Cristo é poder. E quando Jesus disse em Atos 1:8, ele fala poder para salvar as outras pessoas. Poder para sermos testemunhas do evangelho. Então, ele deixa isso muito bem claro. Essa é a ênfase do evangelho. E aí, Paulo parte para esse caminho da oração, né? Ele começa a orar por essa igreja a partir do verso 14, e a oração dele é fantástica, né? Ele fala, olha, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele se coloca de joelhos diante do Pai por essa razão, para que eles continuem firmes, quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então ele nos coloca sobre esse princípio, ele deixa claro, olha, todo mundo é colocado sobre esse princípio. A graça de Deus alcança, né, todas as pessoas, como ele vai deixar muito claro no versículo 4, quando eu lembro que no Dia dos Pais desse ano eu preguei sobre o texto de Efésios 4, a parte que Paulo diz que Deus é pai de toda a humanidade, né? Ele é pai de todas as pessoas. Mesmo que os filhos não reconheçam, ele continua sendo pai. Quando o João vai dizer, né, João talvez seja um dos que mais entendam sobre isso, ele fala, olha, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos, né? Abriu-se o entendimento para que eles fossem filhos. Então, o entendimento deles foram transformados para que eles entendessem que são filhos, não o contrário, né? Não uma lógica de que
nós temos uma crise como cristãos, né, em falar que eu particularmente cresci numa igreja que falava que, não, olha, você é criatura e quem é salvo é filho, né? E aí, quando eu olhava para isso, eu falava, gente, mas Deus que foi o criador de todos, ele se coloca como pai de todos, mesmo a pessoa vivendo na ignorância, ele continua sendo o pai de todos. Porque se essa pessoa se converte, ela é aceita, né? Ela é colocada na família, ela tem um entendimento aberto. Mas a palavra de Deus diz que ele é pai sobre todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, a imagem dele foi colocada sobre tudo. Ao ser colocada sobre tudo, ele se constitui pai de todas as coisas, mesmo que pelo pecado nós perdemos, né? Nós aconteceu a depravação, né? Nós, como o John Wesley vai dizer, corrompemos essa imagem, e agora só por meio da graça para nós termos esse entendimento aberto, esse entendimento iluminado por meio da graça. Então, Paulo vai trabalhar sobre isso, e ele vai continuar sobre esse princípio. Ele fala, olha, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no íntimo de cada um. Então, Paulo deixa muito claro sobre essa evidência de sermos morada do Espírito, né? E no capítulo 2, ele também fala, né? E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O princípio cristão de Paulo é sempre este, que Cristo habita em nós. Cristo faz morada em nós. Então, nós não somos isolados de uma graça, nós não somos aquém de algo, mas Cristo habita em nós. Então, eu sempre falo isso, e tem um pastor que eu fui influenciado muito por ele, pastor Paulo Borges, e ele também usa esse exemplo, né, de que muitas vezes nós, ao orarmos a Deus, ao termos nosso tempo devocional, nós achamos que nós, quando conversamos com Deus, nós estamos conversando com Deus fora, né? Então, tem muitas pessoas hoje em dia que fazem isso, né? Que sabem exatamente que tem um quarto pronto, que tem uma cadeira específica onde Deus vai descer ali. Ele sabe exatamente o pau do puleiro que Deus vai descer, né? O lugar específico que Deus vai estar. E a gente não entende que quando Paulo ele deixa claro o ministério de Cristo, ele fala, olha, nós somos morada de Cristo. Então, nós não estamos conversando com Deus que está fora de nós, mas nós estamos conversando com Deus que está dentro de nós, que mora em nós, que habita em nós. Quando nós falamos de um Deus dentro, ele está falando, olha, você não vai conversar com um pai que está fora de você, mas você vai conversar com alguém que está dentro. E aí fica mais fácil entender quando Paulo diz, ora, orai sem cessar. Porque ele não está falando de, ore a Deus sem cessar, um Deus que está fora. Não, converse com seu pai que está no seu íntimo, no seu interior, no seu secreto, sem cessar, diariamente, em todo tempo, você se devote a ele, você ore a ele, você clame a ele. Então, Paulo ele começa a falar isso, olha, mediante seu espírito, no íntimo de cada um de vocês. Então, no interior de cada um de vocês, para que vocês sejam fortalecidos em poder. E assim, pela fé, habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, não é algo que a gente conta com o amor de Deus, né? Não é algo que a gente tem o amor de Deus, é algo que a gente faz parte, é enraizado, o amor é enraizado em nós, alicerçado em nós. Então não é algo que a gente está contando com a graça, né? Contando com o amor, nós temos ele enraizado em nós, nós temos ele fixado em nosso coração, nós temos ele alicerçados em nós. Então tudo que somos é mediante isso, é mediante o princípio do amor de Deus, né? Então Paulo ele ora sobre isso, e ao orar sobre isso, ele vai encerrando esse texto, ele fala isto para com todos os santos, então na igreja, né, que é o termo que ele usa para todos os santos, né, com toda a comunidade, com todos os santos, na unidade que temos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Algo que muitas vezes nós perdemos, né, esse sentido de profundidade, né? A profundidade é aquilo que faz nos conhecer um Deus que é infinito. Quando a gente olha para Deus, a gente tem a oportunidade de olhar para um Deus que ele é infinito. Ele é tão profundo que na profundidade nós podemos o conhecer de forma infinita. Nós podemos o conhecer e nunca nos esgotaremos. Quanto mais conhecemos, ainda assim saberemos que ele tem muito a nos ensinar, porque a profundidade nos dá
esse sentimento, né, de poder conhecer um Deus que é infinito. E gosto muito dessa compreensão, porque nós temos a tendência, muitas vezes, de marcar, né, de moldar Deus as nossas medidas de ações, né? Então, a largura, o comprimento e a altura. Nós falamos, Deus, o Senhor é isso aqui, né? Uma caixa quadradinha. Mas nós precisamos entender que nessa caixa, mesmo que nós construímos, dentro dela, ela pode ser infinita. Ela é profunda a um ponto que nós não conseguimos mensurar, né? Então, Paulo vai orar por isso. Ele ora a esse povo, ele fala, olha, para que com todos os santos vocês possam compreender essa altura, esse comprimento, essa altura e a profundidade. E aí ele vai encerrar dizendo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele é muito claro quando ele diz, olha, vocês precisam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Muitas vezes nós queremos fixar, né, o amor de Cristo. Não, Deus ama, Cristo ama essas pessoas. Para Cristo amar precisa ser assim, assim, assim. Aí a gente não consegue entender que Cristo ama um Fernandinho Beiramar da vida, né, um Marcola da vida. Que é um cara assim, que para as nossas vidas são aquelas pessoas mais... A dona Ida está recebendo uma ligação, dona Ida? Dessa. Já é esse ambiente de entender que Cristo ele é soberano, né, sobre nós. E quando Paulo olha para isso, ele diz, olha, para que vocês possam entender que a plenitude de Deus, vocês possam ficar cheios dessa plenitude de Deus. Então, esse amor de Cristo que excede todo entendimento, ele dá sentido para a nossa vida. Então, a gente precisa entender isso, né? Muitas vezes nós queremos dar sentido às coisas por meio do nosso entendimento. Paulo, por diversas vezes, ele fala, olha, nada que você viva vai dar entendimento à sua vida, mas uma vida entendendo o amor sobrenatural de Cristo, que excede todo entendimento, ele pode dar sentido para as nossas vidas. Quando a gente entende o amor que excede todo entendimento, nós conseguimos ter sentido para a vida que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar. Então, Paulo é essa pessoa que coloca isso, né? E ele fala, olha, para que vocês possam conhecer. E conhecer, a palavra que é correspondente com no Antigo Testamento, é a mesma palavra correspondente com nos envolvermos, né? É o conhecer de quando um casal se conhece. Que o texto de Hebreu usa sobre isso. E agora Paulo está falando, olha, vocês possam conhecer, então vocês possam ser envolvidos, o amor de Deus possa envolver vocês, fazer de vocês por meio do amor de Cristo. E aí, a partir disso, ele encerra esse texto dizendo, olha, aquele que é poderoso, então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém. Então, Paulo ele encerra isso dizendo, olha, vocês precisam entender esse princípio, né? Eu só errei o número do versículo lá que eu não troquei, né? Efésios 2, que é eu vou usando os da aula passada e vou usando os slides parecidos, preciso trocar. Mas ele diz, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, Deus ele é poderoso para fazer, nós sabemos disso, conforme o seu poder que opera em nós, então é o poder que está enraizado em nós, né, por meio do Espírito, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a oração de Paulo, ela nos faz pensar que nós precisamos sair desse ambiente, né, desse ambiente e ser levados a esse nível mais extenso na graça de Deus. A gente não pode se acostumar. Eu lembro de uma frase do C.S. Lewis, que ele dizia, olha, a Deus ele é tão sobremaneira grande que nós todos os dias podemos o conhecer de forma nova e ainda assim morreremos sem tê-lo conhecido nem 1%. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que em
todo o tempo o Espírito Santo de Deus pode operar em nós mediante sua graça para que nós possamos em todo tempo avançar nele, crescer naquele que é a cabeça, Cristo Jesus sobre nós. E aí o capítulo 4 vai trabalhar um pouco mais sobre isso, dando algumas informações sobre a unidade da igreja, né? Semana que vem vamos conversar um pouco sobre isso. Amém? Considerações? Meu Deus do céu, que calma. Esses versículos finais, para mim, assim, o Paulo nos aconselha a não ter limitações a respeito da obra de Deus, né? Porque nós, como evangélicos, nós como pessoas, gostamos de colocar, como o senhor falou, limites à ação de Deus, ou as coisas funcionam do jeito que a gente pensa, né? É claro que Deus não se contradiz, né? Deus o pensamento de Deus é uniforme, ele não se contradiz, mas a gente gosta de pôr limitação. Ontem a gente estava conversando com os meninos aqui em casa a respeito disso, né? O Ehud está numa fase muito questionadora. E até esse texto tem tudo a ver com aquilo que a gente falou ontem, no sentido de que esses questionamentos, às vezes, para mim, que sou uma pessoa mais tranquila, embora não seja muito ligado às formas, a gente fica um pouco assustado, né? Com questionamentos de, essa é a maneira de você ver. Mas por que essa maneira de se ver? A igreja diz assim, mas será que o evangelho fechou, está entendendo, quanto a isso? Está entendendo, pastor? E esse texto de Paulo, ele infinitamente, essa palavra está escrita aqui. Ele deixou Deus infinitamente ilimitado, né? Que a gente tem que ter essa convicção, inclusive para as nossas vidas. Deus pode fazer muito mais. E ele é muito mais do que a gente imagina ou sabe que ele é, né? Até foi falado ontem a respeito da teologia sistemática. O Ehud jogar a teologia sistemática fora. Não no sentido de ela tem uma coisa boa, a teologia sistemática, mas ela não, Deus não se atém à teologia sistemática, não. Deus pode fazer muito mais do que a teologia sistemática diz que ele faz, e da forma que ele faz somente. Não. Né? Então, o senhor trazendo a palavra, eu meditando ontem, né? Às vezes a gente recrimina quem pensa da maneira diferente da gente, ou tem que se ajustar ao que eu penso, mas não é bem isso que a palavra nos orienta, né? Deus é muito maior do que tudo. Sim. Às vezes a gente coloca, né, Deus sobre uma caixa, né, que Deus não está, né? Deus não está preso numa caixinha, né? Deus não está preso no nosso jeito de olhar. Então, assim, eu sempre falo que... E aí eu olho alguns testemunhos, e se vocês procurarem na internet, uma vez fui impactado por isso, que teve um encontro metodista que foi em Teresópolis, no Inforp, né? Que é uma escola de missões da primeira região, né? Da primeira e da sétima, mas agora está na sétima, né? Localizada. E aí eles trouxeram uma indiana, e ela foi de uma aldeia que não falava o inglês, né? Depois ela virou missionária e ela aprendeu algumas línguas, né? Então hoje ela veio falando inglês, e ela fala que ela se converteu. No meio da noite ela teve um sonho com um Jesus que apareceu para ela, e esse Jesus que apareceu para ela começou a falar algumas coisas que ela estava vivendo, começou a demonstrar algumas coisas que ela estava vivendo, e agora ela se sentiu impactada por esse Jesus, e aí ela foi transformada de tal forma que ela não tinha mais como viver de uma forma diferente. Ela foi procurar saber sobre quem era esse Jesus, e no povo dela não podia ter conversão. E aí uma pessoa para ela, uma pessoa que Deus mandou ela ir até uma casa de uma forma assim, Deus mostrou uma casa específica, ficava quase 200 quilômetros da casa dela. Ela foi nesse lugar específico, na cidade que Deus tinha mandado, na casa que Deus tinha mandado, e lá ela encontrou alguém que estava orando por ela, e essa pessoa que estava orando por ela, porque recebeu do mesmo Deus essa fala de que, olha, você ore por ela, que ela vai te encontrar. Eles se encontraram, essa pessoa evangelizou, e hoje ela é uma missionária nos povos não alcançados. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, nossa, Deus ele se limita a gente pregar.
Deus nunca se limita a gente pregar, né? Deus, ele é infinitamente mais. Ele quer que nós pregamos, porque ele quer nos fazer coparticipantes da obra dele. Ele não nos salva para sermos crentes apáticos, nem crentes paralisados. Ele nos faz participantes dessa missão. Mas ele tem os jeitos dele, ele continua sendo infinito e ele faz. Quando a gente olha para esses testemunhos, a gente fala, nossa, a gente muitas vezes limita a Deus a nossa pregação. Mas Deus, ele está muito além da nossa pregação, ele não precisa da gente. Ele nos coloca no princípio, porque ao nos convertermos, ele diz, olha, vocês agora são luz, então espalhem a sua luz. Mas ele não está limitado na nossa, ele não está limitado no nosso jeito, ele é sobremaneira grande. A gente olha para isso, a gente entende a salvação e a graça de Deus. Sobremaneira. Inclusive, o senhor estava falando aí, de que você quer que a gente participe, eu acho que até como uma forma de ter alegria de ver Deus agindo através de nós, entendeu? Isso deve ser uma coisa muito tremenda. Né? Você se ver sendo usado por Deus na obra de transformação de vidas. Acho que não tem preço a pessoa experimentar essa alegria, né? E, voltando ao de ontem, o está inconformado, ele não quer mais viver o modo de vida evangélico. No sentido, é um modo de vida. A gente aprendeu a viver de uma forma, pastor. A gente aprendeu a orar de uma forma, aprendeu a adorar o Senhor de uma forma, e seguir naquele padrão. Eu acho que esse texto nos chama a uma busca maior do que essas limitações, né? A uma busca do Espírito, né? Uma busca da força do Espírito, e ao entendimento de que Deus realmente é muito mais do que a gente limita, né? Do que aquele ser que a gente limita. Isso é o ambiente que a gente precisa alcançar em unidade, né? Assim, a igreja precisa caminhar nesse ponto, porque é o que eu sempre falo, que muitas pessoas que têm esse entendimento de hoje, eles se afastam da igreja porque falam, não consigo conviver com a igreja. Só que o ambiente é errado, olha, eu quero buscar mais de Deus, porque eu quero influenciar as outras pessoas também a buscarem mais de Deus, para que junto nós sejamos, a gente vai ver isso na semana que vem, né, que quando Paulo vai falar sobre isso, para que junto nós sejamos enviados para esse ambiente maior, elevado. Então, Deus, ele tem coisas maiores para nós, mas nós vamos como igreja, né? Se eu me isolo, eu já perdi, deixei de ser cristão, né? Eu já deixei de entender o princípio cristão, porque o princípio cristão eu estou envolvido com a graça de Deus, com todos os santos, como Paulo vai dizer. Então, com todos os santos, nós estamos crescendo, nós estamos avançando como igreja. Então, não existe cristianismo que é isolado, não existe cristianismo que se isole ou que perca esse princípio. Como cristãos, nós estamos envolvidos. Como cristãos, estamos entrelaçados como irmãos. Então, nós queremos sempre, tudo que fazemos é para que cresçamos juntos, para que desenvolvemos juntos, vamos a níveis mais altos juntos. Então, esse é um ambiente que a gente precisa sempre buscar como cristãos em todo o tempo. Amém. Amém? Mais alguma consideração? Pode falar, Marta. Só complementando o que vocês dois colocaram, essa questão do entrelaçamento que você fala, de não existir um cristianismo isolado, o que eu acho que as pessoas têm que entender que cristão não é a denominação. Porque o que acontece? Dá muita confusão quando as pessoas misturam as coisas. Por exemplo, o pastor está fazendo um trabalho dentro da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e houve um convite do Exército, junto com o pastor da Igreja Batista. Então, existe um entrelaçamento cristão, não denominacional. Então, assim, quando vocês vão conversar com esse povo, vocês não estão numa disputa para ver quem leva mais gente para metodista, quem leva mais gente para batista. A ideia é levar esse povo para Cristo, entendeu? É trabalhar em conjunto para levar esse povo para Cristo. Esse interessamento, quando o Wellington está ali, sentado, conversando, discutindo um assunto, estudando um texto da Bíblia, junto com 2 filhos que são da Igreja Batista, enquanto ele é da Metodista, é um interessamento cristão, não denominacional. Né? E o entrelaçamento é tão tranquilo que os meninos vêm e assistem o nosso culto na Metodista. Né? Então, assim, o que as pessoas precisam perder um pouco é essa ideia de isolamento denominacional. Sim. Então, assim, cristão é cristão. Aliás, essa semana eu estava até com a Mércia, a gente viu uma frase que foi até interessante, que
É um teólogo que ele fala que enquanto as igrejas usam as foices para lutar, para brigar entre si, o campo não está sendo ceifado. Então, assim, essa coisa de entrelaçamento, eu acho que tem que ser muito bem esclarecido, porque às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque, não, eu não vou lá porque é um trabalho presbiteriano. Eu não vou colaborar porque é um trabalho da Batista, é um trabalho da Assembleia. E aí, as pessoas não percebem que é um trabalho de Deus. Né? Paulo, quando ele coloca o tempo todo isso, é um trabalho de Deus. Ele não fala trabalho de judeus, trabalho de gentios. Não, é um trabalho de Deus. Né? É uma coisa feita por intermédio de Cristo. Cristo uniu tudo. E as pessoas, até hoje, ainda têm essa dificuldade. Né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ficar, assim... Eu entendo que quando a gente está pregando, quando a gente está evangelizando, é uma coisa que tem que ficar bem clara. Né? Cristo vem na frente de qualquer placa. Né? Então, você tem que transformar, quando você vai trabalhar a transformação de uma pessoa, você tem que pensar nisso. Eu estou trabalhando para Cristo. Se essa pessoa resolver frequentar a igreja metodista, muito que bem. Se ela optar pela batista, pela presbiteriana, entendeu? O que importa é que ela está indo para o caminho de Cristo. Né? Porque, assim, se a gente não fizer esse entrelaçamento em Cristo, a evangelização não vai dar certo. Porque vai ser uma briga de pescar no aquário dos outros. Né? Vai ser uma disputa de quem leva o prêmio. Né? No caso, por exemplo, o pastor. Então, 2 pastores de 2 denominações diferentes. Se vocês começarem a trabalhar dentro da guarda municipal para saber quem leva mais gente para metodista, quem leva mais gente para batista, vocês vão acabar não levando ninguém para lugar nenhum. Exatamente isso. Exatamente, gente. Mais alguma consideração? Bem? Amém. Todo mundo crente, salvo, na graça. Amém. Então, vamos orar, então. Pai, nós te damos graças, Deus, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu cuidado, pela glória do Senhor sobre nós. Deus, nós agradecemos. Obrigada, Deus. O Senhor em todo tempo tem sido bondoso sobre nós, gracioso sobre as nossas vidas. Nós o adoramos, Deus. Nós exaltamos o teu nome, entronizamos o Senhor. Queremos clamar, Espírito Santo de Deus, continue conosco, que a tua graça, o teu poder possa alcançar as nossas mentes, os nossos corações, para que sejamos levados a conhecer o Senhor no nosso íntimo e a cada vez mais conhecermos de formas mais profundas. Deus, Amém. nós amamos ao Senhor por isso, nós adoramos ao Senhor por isso e te engrandecemos em todo o tempo, Jesus. Amém. Amém, grande Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Amém. Deus abençoe a todos. Abençoe você também. Amém. Abençoe a todos. Amém.